Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse encontro de investidores. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista aí do Fórum da Corretora. Antes da gente começar, pessoal, gostaria que vocês me dessem um retorno, como é que está a transmissão para vocês. Áudio e vídeo ok, beleza? Boa noite, Kainer, Alexandre, Usual, Clarice, Giovanni Botelho, Rafa, Triplo X, maravilha aqui, bastante gente presente na sala. Para mim aqui é a primeira palestra que eu faço aqui em 2016, né? Primeira do ano, né? Porque normalmente eu costumo fazer bastante palestras aí todos os meses. Normalmente eu faço uma média aí de 3 palestras pelo menos por mês, né? Mas nesse ano de 2016 é a primeira que eu tô fazendo aqui desse ano. E eu achei bastante oportuno, né? A gente falar que é um setup que eu comecei na realidade já tem alguns anos, a gente foi aprimorando, né, de day trade com os mini contratos, mini índice e mini dólar. Especificamente, esse setup eu comecei mais direcionado com mini índice no ano passado, início do ano passado, e a partir de 15 de outubro do ano passado a gente começou também a incorporar o dólar. Ele é um setup bastante dinâmico, né? Ou seja, à medida que os resultados vão sucedendo, a gente está sempre dando uma mexidinha aqui, outra mexidinha ali, ou seja, fazendo pequenos ajustes, né, para poder otimizar os resultados, até porque o nosso mercado também ele não é parado, né? Se a gente criar um setup fixo, né, e não fizer nada, depois de um certo tempo ele deixa de ter aí a sua efetividade. Então, normalmente eu gosto de fazer essa palestra aí pelo menos uma vez por mês, porque sempre a gente costuma ter alguma mexida de um mês para o outro. Mas independente disso, quem nunca participou também, né, é interessante conhecer essa metodologia aí que tem dado bastante certo aí com os mini contratos. Mais pessoas se apresentando. Mr. DJ Maca aí está um pouco ressentido aqui pela falta de estudos, né? A gente tem tido ultimamente muita coisa apenas aí que a gente chama aí pela automação, não é bem automação ainda porque a gente não tem um robô dedicado, né? Mas eu sei que antigamente a gente tinha um pouquinho mais de estudos, né, preparados aí ao longo do dia de possíveis compras ou vendas, né, e ultimamente aí a gente tem tá com essa quantidade de estudos aí um pouquinho reduzida, né, e as operações têm saído mais por conta do que eu chamo dessa automação. Quem mais que está... Pois é, eu já estou sabendo que você está com 5 contratos perdidos. Você perdeu o último, Mr. DJ Mac. Eu lembro que você ainda estava com um que você ainda estava tocando, né? Espero que você ainda esteja pelo menos com esse último aí, que não tenha perdido aí todos os seus contratos. Alexandre aí, maravilha aqui também, muito boa noite. Rampazo, quase mandei hoje aqui, bom, pelo menos continuo ainda com ele, maravilha. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse setup aí que a gente está, que eu desenvolvi, né, que a gente está sempre dando uma pequena mexida. Deixa eu tirar aqui um pouquinho a minha imagem, né, para a gente poder falar aí um pouquinho aí do setup em si. Deixa eu reduzir aqui. Bom, aqui antes da gente começar, eu sempre gosto de mostrar aqui, ilustrar um pouquinho aqui a nossa situação de mercado, né? A gente tem aqui o nosso carro-chefe, nosso índice Bovespa, mais um pregão aqui bastante negativo aqui de forte queda, né? A gente já chegando aqui próximo de um outro suporte, né? Então não resta dúvida aqui que a gente está em tendência de baixa, isso já é sabido, né? Só que agora com um comprometimento maior, porque a gente perdeu um suporte importante de semanal, né? Então essa tendência de baixa se estendeu também ao médio prazo. E eu gostaria de mostrar para vocês também o gráfico semanal do Ibov, né? Que a gente está com uma figurinha desenhada aqui, nada assim amistosa, né? Uma figurinha bastante feia, né, por sinal, mas infelizmente é o que tá sendo desenhado aqui nesse momento no nosso índice Bovespa, né? A gente tem aqui um grande ombro, cabeça, ombro, né, uma figura clássica aqui da análise gráfica, né, que foi rompido aqui nesses últimos dias, né, com a perda desse suporte aqui arredondando na região dos 45 mil pontos, e que se for desenvolvido toda a figura, que seria essa altura aqui da cabeça para baixo, deve dar um recuo aí bastante significativo
até os 30 mil pontos. Espero que isso não aconteça, só uma projeção gráfica, mas infelizmente é o que está mostrando aqui essa figura de queda. Uma pergunta aqui do Triplo X: qual o valor para adquirir e ficar com ele na carteira para o índice dólar? Olha, Triplo X, normalmente aqui a gente foca em day trade. E a Rico, mais uma vez, aqui ela reduziu ainda a margem para o day trade, né? Se não me falha a memória aqui, a gente hoje, para operar um mini contrato de índice, a gente precisa de apenas R$ 100 e um mini contrato de dólar R$ 350, quer dizer, um investimento bastante reduzido, né? E que pode propiciar aí retornos aí bastante significativos, né? Mas os riscos também são maiores, mas como ele envolve um capital pequeno, né? Então dá para a gente ser um pouquinho mais ousado. Bom, vamos lá falar um pouquinho agora sobre esse setup que a gente está tocando. Como eu comentei com vocês, a gente incorporou o dólar a partir dessa data 15 de outubro, né? Então de 15 de outubro para cá eu iniciei um outro controle com operações dedicadas no mini índice e também no mini dólar. De 15 de outubro para cá, aqui é um retrospecto do resultado que a gente teve com as nossas operações, né? 11.575 pontos no mini índice e no mini dólar 690 pontos e meio, isso daqui até a data de hoje, né? Lembrando que cada ponto do mini índice vale 20 centavos por contrato, né? Então, dependendo da quantidade de contratos, vezes 20 centavos e a pontuação seria aqui o resultado que vocês teriam. E o mini dólar, vamos chamar também dessa forma, cada ponto, né? Chama ponto mesmo, cada ponto que vocês conseguirem, multiplica por 10, vai ter o resultado em reais. Então, por exemplo, se eu tivesse um mini contrato de dólar, até agora, até esse presente momento, 690 vezes 10 reais, daria aqui um lucro de 690 reais. O que é interessante também para a gente observar seria o seguinte, né? Desde que a gente começou aqui, de 15 de outubro para cá, né? Mais importante, a inclinação do nosso gráfico aqui continua ascendente, que é bastante importante, ou seja, a gente tem conseguido aqui mesmo, de vez em quando, um ou outro dia que não tem dado muito certo, né? Mas no geral a gente tem conseguido resultados aí bastante expressivos, né? E o mais importante aqui é que a gente está subindo ao longo do tempo, independentemente do que está acontecendo com o nosso índice Bovespa, a gente está conseguindo aí ganhos de certa forma consistentes com operações de day trade, tanto no mini índice quanto também no mini dólar. O usuário está perguntando se eu tenho alguma planilha de mini contrato, seria justamente essa planilha aqui, que ela é disponibilizada no site, né? Deixa eu até mostrar o caminho. Se vocês entrarem aqui dentro do site da Rico, análise de mercado, tem aqui a página das estratégias. Não atualizei ainda com as operações de hoje, né? Então ainda vocês forem puxar por aqui, vão puxar o relatório de ontem. Mas de qualquer forma, vocês podem baixar aqui análise de mercado e estratégias, e aí tem aqui um relatório que eu preparo chamado Call, também não preparei ainda o de hoje, ou seja, o de amanhã, né, amanhã cedo, e aqui também essa planilha, esse último relatório, né, que ele está configurado aqui em PDF com todas as operações que a gente fez até hoje. Então, só clicar nesse botãozinho aqui, baixa aqui o último relatório, que vocês conseguem baixar aqui esse relatório que eu disponibilizo aí todos os dias. Deu uma pequena travadinha aqui, mas já retornou. Vamos lá então, como é que funciona aqui essas operações? Então tem algumas regras que a gente procura seguir, né? Como é que são as entradas e saídas? As indicações, elas são feitas ou pelo fórum, né, que é onde eu fico presente aí durante todo o pregão, procurando assessorar vocês, não apenas no day trade, mas também em tudo que se relaciona ao mercado, também colocando notícias que vão saindo ao longo do dia, né? Mas falando especificamente pelo day trade, essas operações, elas são tocadas através do fórum e através de um relatório que eu preparo todos os dias chamado Call, onde eu deixo sempre preparado um estudo prévio conforme aí o último desempenho aí
do pregão anterior, né? A gente procura antever as expectativas para o próximo pregão, então vai um estudo prévio também através desse relatório call. Ainda não fiz o estudo para o pregão de amanhã, mas seria a primeira fonte de informação, seria o quê? Esse estudo call. Depois as indicações através do fórum. Falando em fórum, pessoal, o que eu sempre peço para o pessoal, deixa eu entrar aqui novamente. Fórum fica aqui no dashboard, dentro de interatividade. Entrar. Tá, caminho para baixar a planilha. Vamos repetir novamente aqui que parece que no momento que travou, deu aquela travada, ficou para trás. Então, dentro de análise de mercado, vocês vão chamar essa página de estratégias. Vai abrir aqui a página das estratégias e tem dois botões aqui nessa página. Um para baixar aqui o call diário, que é esse relatório que eu estou comentando com vocês. Ainda a página não está atualizada, ainda com o relatório, no caso com o call de amanhã, e nem com a planilha com as operações de hoje. Já está com... ainda está apontando aqui o relatório de ontem, mas daqui a pouco, assim que a gente terminar a palestra, eu vou dar uma atualizada. E logo mais abaixo tem um outro botãozinho aqui, baixa aqui o último relatório, que é essa planilha em PDF que eu estou mostrando aí para vocês. Bom, o fórum, né, ele é disposto através de perguntas e respostas, onde vocês abrem qualquer tipo de post, né, colocam um título no post, e aí a partir daí são geradas as discussões e colocações. O que eu sempre peço aí é uma certa padronização nos títulos dos posts. Por quê? Digamos, eu estou interessado apenas em operações com o mini índice. Então tem um filtro aqui no campo de busca, eu posso colocar aqui, por exemplo, a gente está nesse momento com a série G aberta, vencimento aqui, contrato dia 15 de fevereiro, se não me engano, 15, 16, alguma coisa assim. Então eu coloco no campo de busca o WinG16, vou dar um OK, e ele vai colocar um filtro em todos os posts que forem abertos com relação ao mini índice. Então fica mais fácil para quem quer acompanhar apenas o mini índice, não quer olhar outras coisas, digita aqui o WinG16 e ele vai listar todos os posts abertos com esse nome. Se cada um der um nome diferente, mini índice, Win, índice futuro, qualquer coisa diferente, simplesmente a hora que eu colocar esse filtro, esse post não vai ser mostrado, né, nessa listagem. Então por isso que é bastante importante sempre padronizar. E para o dólar, a mesma coisa. WDOG16 e ele vai listar os posts abertos com relação ao dólar. E se quiser ver todos os posts, né, só deixar aqui o campo de busca em branco, dar um OK, e aí ele vai mostrar tudo que foi tocado aqui, que foi falado ao longo do dia. Então essa padronização é importante para facilitar quem eventualmente está mais focado nesse tipo de operação. José Lila, palestra das 20 horas não está entrando, alguém sabe o que fazer? Eu sei que a gente tem duas palestras hoje, né? A minha que está na sala 1 e a segunda que está na sala 2. Um caminho alternativo, José Lila, se você não estiver conseguindo acessar, seria o quê? Você entra aqui no... Deixa eu digitar aqui, espera um pouquinho só. www.livestream.com/encontro de investidores 2. E aí você vai conseguir ter acesso à sala por um outro caminho. O Luiz está perguntando se essa palestra vai ser gravada. Sim, Luiz, vai ser gravada sim. E mais tarde eu vou jogá-la lá no meu canal do YouTube. Você vai entrar em youtube.com, procurar canais. E aqui está o meu canal do YouTube. Depois eu vou fazer o upload para lá. Bom, então está aqui o fórum.
Vamos dar uma voltada aqui então na metodologia. Então essas indicações elas são sempre pelo fórum ou através desse relatório call que eu preparo todos os dias. Só para ter um pequeno exemplo, eu vou mostrar o relatório de ontem, que eu ainda não preparei o de hoje, para que vocês tenham uma ideia. Deixa eu colocar aqui, espera um pouquinho só. Deixa eu puxar aqui. Só para que vocês tenham uma ideia como é que isso daqui é enviado também, né? Normalmente esse relatório eu envio todo início de noite. Então estou abrindo aqui o relatório de hoje. Deixa eu só ver uma coisa aqui, está aqui. Então tem uma série de informações onde a gente fala do mercado. Ontem eu comentei sobre esse ombro, cabeça, ombro, né, no índice Bovespa. Tem alguns ativos que a gente faz acompanhamento diário, operações abertas, etc. E lá no finalzinho tem um estudo prévio que eu sempre faço para o mini índice. E para o mini dólar também, né? Para que a gente já, a hora que abrir o pregão, a gente já tenha alguma coisa aí, alguma expectativa, né? Para tentar visualizar ou entrar em alguma operação possível. Então, a partir do fechamento do dia anterior, eu traço um estudo prévio, né, quando tem essa possibilidade, para o dia seguinte, mini índice e mini dólar. E as demais entradas através do fórum. Se tiver alguma visualização, algum estudo, eu também coloco lá no fórum, olha, índice ou dólar pode dar uma compra ou venda acima de determinado ponto ou abaixo de determinado ponto, coloco o objetivo prévio e o stop também, né? Para se não der certo, onde que a gente possa, onde que a gente tenha que pular fora. Apesar que para o stop, pessoal, já de algum tempo para cá, eu já padronizei, eu nem estou utilizando mais o stop gráfico. Qualquer estudo para o mini índice, 150 pontos de folga. E para o mini dólar, 11 pontos de folga. Bom, então, eu gosto de trabalhar com um gráfico de 15 minutos, né? Meu perfil não é de scalper, então a gente consegue operações aí bem tranquilas, né? Esperar que a gente tenha alguma formação gráfica para sair aí alguma operação de compra ou venda. Então, todos os estudos que eu faço, sempre o tempo gráfico que eu estou acompanhando, gráfico de 15 minutos. De um tempo para cá, para a gente não entrar muito no oba-oba da abertura, né? Porque a abertura é quase como se fosse uma loteria, né? Tem muitas vezes ele abre com gap de alta, em seguida começa a corrigir forte, quer dizer, são movimentos assim que a gente não tem muito controle. Então achei por bem, né, para que a gente comece a ter alguma consistência no movimento, ignorar esses primeiros 15 minutos, né? Hoje eu não faço mais entradas na abertura, na hora que abre o pregão abre sempre às 9 horas, então eu começo as minhas entradas sempre a partir das 9h15, ou seja, a partir do segundo candle do gráfico de 15 minutos. E eu estabeleci também um horário limite para o mini índice, para abertura de operações, até às 17h15. Então, para abrir novas operações, limite até 17h15. Se eu já tiver com alguma operação aberta, encerramento no máximo 15 minutos antes de encerrar o pregão. Por que 15 minutos antes de encerrar o pregão? Porque 10 minutos antes do pregão se encerrar, tem um robô que ele vai bloquear ali a alavancagem e vai fazer a zeragem da operação lá no leilão de fechamento. Então, para que eu não fique aí à mercê aí de um leilão onde eu não vou ter muito controle, então se eu tiver com alguma operação aberta, até 15 minutos antes de fechar o pregão, no ponto que tiver eu vou encerrar. Se eu não tiver com nenhuma operação aberta, até 17h15, ok para abrir alguma última operação. Depois das 17h15, deixa para lá, eu não abro mais nada. Depois aqui, triplo X 11 pontos para o dólar. Não é muito alto? Pois triplo X. Eu vou falar um pouquinho dessa automação do mini índice para o mini dólar, também por experiência aí de várias operações que a gente já fez. Aqui eu tenho histórico de todas elas, desde que a gente começou
de 15 de outubro para cá, quer dizer, já está dando aqui um pergaminho aqui de todas as operações, é uma pontuação aí que a gente tem conseguindo bons resultados, né? Se isso daqui depois de um certo tempo começar a não funcionar muito bem, a gente pode mexer novamente, né? Mas a ideia o que é? Deixar o movimento se encorpar um pouquinho mais para que a gente possa entrar na operação com mais consistência. E mesmo assim, de vez em quando a gente leva alguns violinos também, mesmo deixando essa folguinha a mais. E o mercado ultimamente também tem estado bastante difícil. Mas a gente já chega no dólar. Vamos começar aqui primeiro falar do mini índice, né? E depois a gente vai chegar lá no dólar também. Bom, então como eu comentei, stops iniciais fixos de 150 pontos, né? E para que a gente, no caso, se eu tiver um gain pré-estabelecido, que esse gain seja de pelo menos 200 pontos para valer a pena aí a gente tomar algum tipo de risco. Se tiver numa faixa muito pequena, eu prefiro deixar a operação passar para lá. Então, stops iniciais fixos de 150 pontos, tendo pelo menos um gain mínimo de 200 pontos. Muitas vezes eu nem estabeleço esse gain aí, deixo a operação rolar e por esses critérios de movimentação de stop que a gente vai ver daqui a pouco, aí a gente esse gain acaba saindo de forma natural. Mas se eu tiver um gain pré-estabelecido de pelo menos 200 pontos. Bom, muitas vezes quando eu faço algum estudo que eu coloco entrada acima de determinado ponto ou abaixo de determinado ponto. Quando eu falo acima de ou abaixo de, a gente deve deixar uma folga de 100 pontos. Antigamente essa folga era menor, era de 50 pontos. Só que a gente começou a ter uma série de falsos rompimentos, né? Então eu aumentei um pouquinho mais essa folga para minimizar aí esses falsos rompimentos. Então hoje a gente está deixando uma folga de 100 pontos, né? Quando eu falo em entrada acima de ou abaixo de. Aqui uma regra de entrada automática na operação sem estudos. Então seria o quê? Movimentos de 150 pontos no mesmo candle ou somado com anteriores, o que isso quer dizer? Vamos pegar aqui o gráfico do índice. Aliás, o índice hoje aqui realmente muito ruim aqui. Para esse setup que a gente utiliza aqui, ele ficou uma boa parte do tempo aqui de lado, né? Então hoje a gente no resultado aqui foi zerado, né? Uma única operação que a gente fez, que acabou saindo no 0 a 0 e o retorno aqui foi ruim para o mini índice. Mas só para que a gente possa entender aqui a metodologia. Então eu tenho, por exemplo, aqui alguns candles azuis se formando. Se eu tiver um candle, aqui tem o valor de abertura, começou a subir, atingiu 150 pontos, eu abro uma operação de compra. Então um candle forte com 150 pontos, abro uma operação de compra. Ou aqui formou um candle azul, apareceu um segundo candle azul e um terceiro. Se nesse terceiro, a partir dessa abertura aqui, porque o candle já está da mesma cor, azul, deu uma variação de 150 pontos, eu abro uma operação de compra. Poderia ser de venda também com o mesmo raciocínio. Por isso que eu falo aqui, movimento de 150 pontos no mesmo candle, ou somado com anteriores, de cores iguais, quer dizer, não pode ter nenhum candle na contramão no meio do caminho, né? Senão eu inicio nova contagem, gera uma entrada de compra ou de venda automática. Isso aqui que eu chamo de automação, né? Então seria essa pontuação que a gente estabelece, né? Se atingiu aquela pontuação, a gente entra ou na compra ou na venda. E normalmente essas entradas por pontuação, gain ou loss, ele vai sair como consequência, né, das mudanças de stop por essas regrinhas que a gente já vai ver daqui a pouco. E uma exceção para essas regras aqui do gain, quando a gente tiver um suporte ou resistência que a gente considere importante no meio do caminho, a gente pode, se quiser, ajustar o gain nesse suporte ou resistência. Então fica aí a critério aí de cada um, se tiver algum suporte mais forte, né? Muitas vezes quando tem essa situação, eu costumo colocar lá no fórum, falar, olha, aqui a gente tem um suporte ou uma resistência importante nesse ponto, então estou colocando o gain dessa compra que foi acionada,
que eu chamo pela automação de 150 pontos, em determinado ponto. Então, eu vou estabelecer esse gain. Caso contrário, ele vai seguindo aqui, vai fluir de forma natural. Sair de uma operação para uma nova entrada, tanto na compra quanto na venda, a gente recomeça a contagem dos 150 pontos a partir do candle seguinte, a última saída que a gente fez. Então, esquece aquele candle aí, que ele pode estar fechado ou não. A partir do próximo candle, faz uma nova contagem de compra, para compra ou para venda. Aqui, bastante importante, não abrir posição quando estiver fazendo movimentos laterais. Marcar a faixa e deixar uma folga de 100 pontos para fora. Esse foi um motivo aí porque hoje praticamente a gente não teve nenhuma operação no mini índice. Porque ele andou bastante de lado, né? Teve um início de congestão aqui de manhã, entre 41.155 até 41.465, ameaçou sair dessa congestão, foi a única operação que a gente fez, mas depois essa operação acabou fechando no 0 a 0 e depois ficou aí quase todo dia aqui, só aumentou o tamanho dessa congestão, ficou entre 41.155 até 41.645, ou seja, não gerou mais nenhuma operação. Então, normalmente, quando eu percebo que o índice ele começa, o índice ou o dólar, tanto faz, fazer movimentos laterais, a ideia é que a gente não abra a posição para também não se expor desnecessariamente. A ideia do day trade também é que a gente pegue movimentos quando saírem, mas movimentos direcionais, para cima ou para baixo não importa, mas desde que a gente tenha movimentos direcionais. Vamos voltar aqui. Movimentação de stops. Aqui é a parte mais importante, porque entrar na operação não é tão difícil a gente conseguir enxergar aí, o ponto de entrada, né? Só fazer uma contagem de pontos, né? Vai gerar automaticamente uma operação de compra ou de venda. Mas o mais importante, depois que a gente entrou, é fazer o quê? É fazer essa administração dos stops, né? Para que preferencialmente a gente leve esse stop para a zona de lucro o quanto antes para sair da parte do risco. Então, o que a gente tem aqui? Entramos na operação. Quando tiver um candle fechado de 15 minutos, entramos na operação, o stop inicial 150 pontos, né? Se for compra, abaixo do valor de entrada, se for venda, acima do valor de entrada. Tive um candle fechado de 15 minutos. Eu já ajusto esse stop com folga de 30 pontos, né? Abaixo da mínima ou acima da máxima, dependendo do sentido da operação. Claro que se for um stop melhor do que esses 150 pontos. Digamos, teve o primeiro candle aqui, ele avançou um pouquinho, já dá para aplicando, deixando essa folga de 30 pontos, digamos que o stop ele passe para 120 pontos. Então já vou mexer no stop, né? Já vou diminuir um pouquinho esse prejuízo em potencial se começar a voltar. Eu começo com 150 pontos, se tiver um stop melhor a partir de cada candle fechado do 15 minutos, eu vou mexendo nesse stop e deixando sempre 30 pontos de folga sobre a mínima ou sobre a máxima, dependendo aí da direção da operação. Aí uma regra que eu criei há pouco tempo, né? Porque digamos assim, do final do ano passado para cá, né, a gente tem encontrado bastante dificuldade em muitas operações. E operações que até dão um empurrãozinho para frente, mas depois começam a voltar. Então, bom, nessa situação fiz aí um pequeno backtest e achei melhor aqui a gente diminuir esse avanço inicial para deixar o stop pelo menos no 0 a 0. Melhor sair no 0 a 0 com uma operação que não emplacou do que aí já de cara levar esses 150 pontos aqui de stop. Então avançou de 50 pontos até 85 pontos na zona de lucro, o stop vai para o 0 a 0. E a partir de 90 pontos na zona de lucro, eu já ajusto o ganho de pelo menos 50 pontos, ou seja, avançou 90 pontos, voltou 40, eu saio da operação com 50 pontos de lucro. Bom, a partir daí eu vou acompanhando. Depois que o stop já está na zona de lucro, ou seja, eu já estou com stop com pelo menos 50 pontos de lucro, eu saio do gráfico de 15 minutos, é o único momento que eu vou sair do gráfico de 15 minutos, e vou para o gráfico de 5 minutos, também sobre cada candle fechado, deixando uma folga de 30 pontos sobre a mínima ou sobre a máxima, né, dependendo aí da direção da operação,
para melhorar ainda mais o stop. Então, ou seja, depois que eu já tiver com o meu stop no lucro, aí eu aperto um pouquinho o tempo gráfico, né? E vou administrando candle a candle pelo gráfico de 5 minutos. Aí eu tenho também uma regra, porque muitas vezes aí a gente tem movimentos bastante fortes, né? Ele dá uma pancada para cima, só que para cima ou para baixo, né? Não importa. E depois ele acaba voltando também rapidamente. Não é justo, por exemplo, uma operação que de repente deu um avanço aí de 300 pontos, né? Eu não fazer nada e ficar apenas com o meu stop, por exemplo, aqui nos 50 pontos e depois devolver tudo e sair apenas com 50 pontos. Tudo bem, todo lucro a gente deve comemorar, né? Mas vocês vão pensar, fala, puxa vida, mas depois eu estar com 300 pontos de lucro, sair com apenas 50 pontos, isso acaba mexendo um pouco com o nosso emocional. Então eu criei uma regra que seria, quando a gente tiver com avanços de 150 pontos para cima, 150 em diante, independentemente desses critérios de melhoria de stop, eu já vou defender pelo menos a metade da pontuação. Então, ou seja, avançou 150 pontos, se eu tiver com stop, por exemplo, de apenas 50 pontos aqui, pela regra dos 90 pontos, não conseguir melhorar, eu já vou passar o meu stop aí com 75 pontos de lucro. Avançou 200, o stop 100 pontos de lucro. 300, 150, independentemente dessas condições anteriores. Então, ou seja, isso daqui para pegar aí esses movimentos mais fortes, né? A gente não sair com aquela sensação frustrada que deu um movimento forte e a gente acabou aí não fazendo nada, não tomando nenhuma ação e depois retornou rapidamente, né? E a gente não conseguiu usufruir em nada esse avanço mais forte. Aqui para tirar aquela sensação do quase. Então, digamos que eu tenho um estudo, aí ou eu tenho um gain pré-determinado, por exemplo, aqui um gain em 45 mil pontos. Estou chegando perto dos 45 mil pontos. Quando eu tiver 45.500, se eu tiver em 45.430, ou seja, eu estou a 70 pontos do objetivo, eu já vou passar o meu stop para 100 pontos antes dele. Se o meu stop se o meu objetivo é 45.500, o meu stop vai passar para 45.400. Quer dizer, chegou em 45.430 e eu travo o meu stop 100 pontos antes do objetivo, aí ele vai para o tudo ou nada. Ou ele chega lá nos 45.500, ou se ele der uma balançada e voltar, eu vou sair aí com 100 pontos a menos, né? Mais perto do objetivo que eu pré-estabeleci. Então também para não ficar naquela sensação do, puxa vida, quase chegou lá e depois devolveu tudo, então eu criei essa regra chamada regra dos 70 pontos. Depois, isso acontece também. A gente entra numa operação que tinha tudo aí para se desenvolver e ele começa, ao invés de se desenvolver, andar de lado. Começa uma pequena lateralização. Se começar com esse movimento lateral depois que a gente entrou, de lado eu não vou abrir a operação. Mas se essa lateralização começou depois que eu entrei, a partir do terceiro candle do gráfico de 15 minutos, sair da mercado. Pode ser que eu consiga sair com um pouquinho de lucro, um pouquinho de prejuízo, não importa. Mas se estiver andando de lado, eu não vou querer ficar numa operação nessa condição. Fica uma condição muito instável, né? Vou esperar ele direcionar de novo, né? Para tentar uma outra oportunidade. Então, lateralização a partir do terceiro candle, sair da mercado também pelo gráfico de 15 minutos. Explicar isso daqui no gráfico. Vamos tentar ver, mostrar isso daqui. Digamos que eu tivesse feito aqui uma entrada na venda, esqueço esse movimento aqui do lado, mas tinha um início de subida aqui e veio esse movimento mais forte aqui de queda. Digamos que eu fiz uma venda exatamente nesse candle aqui. Tá, fiz essa venda, teve um segundo movimento de queda que já gerou esse doji, esse candle de dúvida, e daqui para frente, aqui, ele andando de lado, não foi para lugar nenhum. Entrei vendido aqui, depois parou no tempo. 1, 2, então nesse candle aqui, seria válido aqui eu encerrar a minha operação. Por quê? Lateralizou. Tinha tudo para fazer um movimento mais forte, né? Ameaçou nesse segundo candle, depois ficou em cima do muro e a partir daqui ficou literalmente
de lado, ou seja, é uma condição típica de lateralização, né? Quando entrar nessa condição, saída a mercado. Então aqui um exemplo aqui no gráfico mostrando aqui uma lateralização. Olha uma outra aqui também, digamos aqui bem parecida, digamos que eu tivesse entrado na venda aqui, não se desenvolveu, nos candles seguintes começou aqui a andar de lado. Bom, agora vamos aqui a metodologia para o mini dólar. Então também, mesma coisa, indicações pelo fórum ou pelo call diário, só que o dólar, o robô, aquele robô que eu comentei com vocês da alavancagem lá do day trade, ele bloqueia a operação 20 minutos antes do final do pregão. Então aqui, encerramento máximo, 25 minutos aqui antes do encerramento do pregão para eu ter o controle daquela operação. Se eu tiver com qualquer operação aberta, independentemente dela estar no lucro ou no prejuízo, no máximo 25 minutos antes de encerrar o pregão, eu encerro aqui manualmente. Também estudos pelo gráfico de 15 minutos, né? A mesma coisa. Stops iniciais, 11 pontos, não estou utilizando stop gráfico, né? Fiz uma entrada de compra ou de venda, stop gráfico de 11 pontos, e também, assim como eu tenho aqui um gain mínimo de 200 pontos lá para o mini índice, eu também estabeleci um gain aqui para o dólar mínimo, para valer a pena, de pelo menos 16 pontos. Então aqui, stop inicial 11 pontos, e se tiver um gain pré-estabelecido, que esse gain seja de pelo menos 16 pontos. O Del Valle aqui está perguntando como que eu faço a mudança de stop. Pois é, como a gente ainda não tem um robô dedicado para isso, eu estou tentando aí trabalhar junto com o pessoal de desenvolvimento da Rico para que a gente tenha isso aí o quanto antes, né? Então tudo isso daqui, infelizmente, ele tem que ser feito na mão, não tem jeito. A gente tem algumas boletas aí dedicadas no day trade, tem a boleta scalper, boleta day trade, boleta super day trade, tem que utilizar uma dessas daí para fazer essas mudanças, e consequentemente você vai ter que cancelar mesmo uma para abrir outra. Se você já tiver com uma ordem stop aberta, né, basta você clicar naquela ordem, alterar, né, a ordem, que ele já faz isso de forma automática. Mas infelizmente aí tem que ser na mão mesmo. Se você não quiser preencher essas boletas, tiver ali acompanhando ali a pontuação, deixa anotado o ponto que dispararia aí o stop e vai na boleta Super Day Trade, né? A hora que bater naquela pontuação, eu acho particularmente fica mais prático fazer dessa forma. Você clica ali na opção zerar, né? Que aí ele vai sair fora mercado e de forma instantânea. Eu acho mais prático isso do que preencher boletas. Eu acho que preencher boletas é interessante até quando a gente vai disparar uma ordem de entrada, né? Que eu tenho aí, por exemplo, um estudo, ou estou fazendo aí especulando uma ordem de compra ou de venda pela pontuação, para não perder o time, você pode aproveitar a boleta scalper e preencher aí aquela boleta a partir do valor de abertura que você anotou, né? Se atingir aquela pontuação, compra ou venda. Depois a operação, você entrou na operação, joga ali o gain e o loss bem distantes, né? Para que ele não seja disparado, e depois que você entrou na operação, você cancela ali as ordens stops e fica administrando isso manualmente. Isso falando pelo HB, né? Porque hoje a gente tem outras ferramentas também, outras plataformas operacionais, tem o MetaTrader e o Profit Chart também, né? Que são um pouquinho diferentes, mas tentando aí pelas ferramentas, pelas boletas ali dedicadas de cada uma dessas ferramentas, fazer aí a saída aí, eu acho mais prático aí de forma manual. Bom, quando eu falar também no dólar, entrada acima de ou abaixo de, assim como no mini índice a gente tem uma folga de 100 pontos, para o mini dólar eu estou deixando uma folga de 5 pontos. Já trabalhei com uma folga menor também, mesma situação, começou a dar muito falso rompimento, aumentei um pouquinho essa folga aqui, que hoje ela está em 5 pontos. E mesmo assim, de vez em quando, a gente acaba levando aí alguns violinos. Não dá para a gente cercar todas
todas as situações. Então, algum risco a gente sempre vai ter. Mas é por isso, como eu estou sempre monitorando cada entrada, cada saída, então sempre aí a gente vai fazendo pequenos ajustes no setup. Não dá para deixar esse setup aqui parado, né? Porque o que está funcionando bem hoje não necessariamente vai continuar funcionando bem amanhã. Até porque, né, esse setup ele já está sendo bastante difundido aí, já tem bastante gente utilizando ele, e é a mesma coisa, para que a gente consiga aí fazer as operações, a gente tem que ter o quê? As duas pontas, né? Se eu estou acreditando que vai subir, ok, eu vou comprar. O outro está acreditando que vai cair, ele vai vender. Agora, se todo mundo for para um lado só, achando que vai subir, o que acontece? Não tem para quem, não tem a outra ponta quem vai vender, então não consigo comprar, quer dizer, acaba distorcendo o setup e a gente acaba não indo para lugar nenhum. Então é importante que a gente tenha aí diferentes opiniões, né? E vá sempre fazendo esses pequenos ajustes para manter equilibrado. Como eu falei com vocês, se todo mundo tiver a mesma visão, né, fala, não, se está entrando aqui uma condição de compra porque vai subir, se eu estava pensando em vender, fala, por que eu vou vender agora se eu posso vender por um preço melhor? Eu vou segurar a minha venda, acaba distorcendo aí o trade. Então é importante aí a gente fazer sempre esses pequenos ajustes, e é importante sempre que a gente tenha visões diferentes, né, do nosso pensamento, para que a gente consiga aí desenvolver bem essas operações. Bom, mesmo critério aqui, movimentos fortes no mesmo candle ou somado com anteriores, aquela regrinha de cores iguais também geram entradas. Então vamos pegar aqui o gráfico do mini dólar. Dólar hoje a gente teve um pouco mais de movimento direcional, não deu até para a gente fazer alguma coisa com ele, só ficou um pouco lateralizado aqui na parte final, na parte da tarde, mas a gente teve até um movimento aí um pouquinho mais direcional, não como eu gostaria, mas deu para a gente fazer alguma coisinha com ele. Então aqui nasceu um candle azul, tá aqui esse candle azul. Se esse candle fizesse, por exemplo, um movimento forte de 11 pontos, geraria uma situação de compra, mas não deu nesse candle. Formou um segundo candle azul. A abertura desse, digamos, mais esse movimento daqui, a hora que atingiu 11 pontos, eu entro na operação. E aí eu vou mexendo nos stops conforme essas regras que a gente tá vendo. Então, um candle sol ou somado com anteriores, né, desde que tenham cores iguais, geram entradas ou na compra, se for azul, ou na venda, se for de cor vermelha. Triplo X está fazendo uma colocação aqui, que geralmente é chamado de tubarão, quer se alimentar dos peixes como nós. Pois é, a gente tem, normalmente isso é chamado no mercado de sardinhas, né? Só que essas sardinhas são importantes porque justamente se não fôssemos nós, o mercado não teria liquidez. É claro que a gente não consegue enxergar, né, até porque a gente tem muitos robôs no mercado, o que está por trás aí desses tubarões aí, como você colocou, triplo X, né, ou tubas, como a gente chama também, né, mas a gente vai tentar, como sardinhas, tentar acompanhar aí o pensamento maior deles, né. Então, se eles estão comprando de fato, né, se não for alguma compra para plantar um movimento falso, vamos tentar entrar na direção da tendência. Mas a gente nunca sabe, de fato, o que está por trás aí dessas ordens grandes, até porque a gente tem ordens ocultas, enfim. E os robôs mesmo que vão entrando aí devagarinho, então a gente não consegue enxergar exatamente como é que os movimentos maiores estão seguindo. Bulgarelli está perguntando qual é o valor para operar mini contratos de dólar hoje. O valor mudou? Sim, comentei no começo, Bulgarelli. Hoje a gente está, a margem diminuiu R$350 por contrato e diminuiu também para o mini índice R$100 por cada contrato. E o Ezequiel está comentando aqui que hoje mesmo teve um que entrou, nossa, 1.900 contratos, realmente é muita coisa. Se isso daí foi no mini índice, realmente aqui é um volumaço, realmente uma coisa que distorceria demais, né? Mini índice ou mini dólar, ele foi voltado mais para o pequeno investidor. Bom, vamos seguir aqui em frente. Onde que eu estava mesmo?
Tá, entradas automáticas. Ok, mesma coisa também, ignorar o primeiro candle do dia para entrar, não entrar naquele oba-oba da abertura, começar a contagem, o estudo, etc e tal, sempre a partir das 9h15. E no máximo, né, para abertura de novas operações, entrar no máximo às 17h15. Se eu já estou com alguma operação aberta, eu saio no máximo 25 minutos antes de fechar o pregão, para não ficar à mercê do robô, né? E se eu não tiver com nenhuma operação aberta, no 5h15 é meu horário limite para abertura de novas posições. Entrada acima de ou abaixo de folga de 5 pontos. Aqui a automação, né, de 11 pontos, mesmo que somado com anteriores, também geram entradas. Gain ou loss também como consequência das mudanças de stop, como eu já comentei no mini índice também, a mesma coisa. Se eu tiver um suporte ou uma resistência importante no caminho, eu posso ajustar o gain nesse suporte ou resistência, aí eu vou ter um objetivo pré-estabelecido. E a partir do momento que eu fiz uma saída, uma nova reentrada, sempre no candle seguinte, começando essa contagem a partir do zero. Mesma consideração também, quando eu estiver andando de lado, não abrir posição, né? Marcar a faixa e deixar, no caso, uma folga de 5 pontos para fora. No mini índice é 100 pontos para cima ou para baixo, e para o mini dólar, 5 pontos de folga para cima ou para baixo. Movimentação de stops. Também cada candle fechado de 15 minutos, stop ajustado, nesse caso para o dólar, folga de 3 pontos sobre a mínima ou sobre a máxima. Lembrando que a gente tem um stop inicial de 11 pontos. Então só vou mexer nesse stop aqui se eu tiver uma condição melhor, onde esse stop vai ser inferior a 11 pontos. 10 pontos e meio, 10 pontos, 9 pontos, qualquer coisa melhor do que 11 pontos. Cada candle fechado dos 15 minutos, eu vou melhorando o meu stop mesmo na zona de prejuízo. Aí aqui também é aquela condição também dos falsos rompimentos. Entre 4 pontos até 6 pontos e meio na zona de lucro, eu levo o meu stop lá para o break-even, lá para o 0 a 0. E a partir de 7 pontos na zona de lucro, aí o stop ele entra literalmente dentro da zona de lucro com 4 pontos de lucro. E a partir daí entra em cena, aí eu saio do gráfico de 15 minutos, fico acompanhando apenas pelo gráfico de 5 minutos, né? E cada candle fechado eu vou melhorando o meu stop, deixando sempre 3 pontos sobre a mínima ou sobre a máxima, dependendo aí do sentido da operação. O Carvalhinho está perguntando novamente aqui se essa palestra vai ser gravada. Sim, vai ser, Carvalhinho. Deixa eu colocar novamente aqui. Eu tenho um canal lá no YouTube. Vou colocar aqui novamente. Meu canal do YouTube, YouTube. Você vai entrar em youtube.com e o meu canal, Evandro Espaço Lima. Então sempre deixo as minhas palestras, independente da gravação automática, eu mando ela lá para o meu canal do YouTube. Que mais? Onde que eu parei aqui? Ah, sim, tinha uma pergunta lá do Triple X. Se esses 5 pontos seria na hora de entrar no candle. Vamos lá. Se eu tiver numa situação de lateralização, Triple X, então eu só vou executar uma compra ou uma venda. Vamos pegar aqui, vamos partir para o gráfico. Condição de lateralização aqui. Aqui formou uma condição de lateralização mais ou menos aqui entre 4.070, estou pegando valores aqui não tão precisos, até 4.084. Então aqui ele está andando bem de lado. Então digamos que essa faixa aqui seja entre 4.084 até 4.070. Eu só vou entrar na operação a hora que ele se descongestionar, ou seja, se for 4.084, 5 pontos para fora vai dar quanto? 4.089. Então se bater em 4.089, vou efetuar uma compra. Se bater 4.070 menos 5, 4.065, vou efetuar uma venda. Então isso é essa folga dos 5 pontos. 5 pontos fora da faixa de lateralização. E a entrada automática é de 11 pontos. Mas quando ele tiver
de lado, aí eu vou marcar essa faixa e vou deixar uma folga de 5 pontos para cima ou para baixo para efetuar essa entrada. Aí não vai ser pelos 11 pontos, vai ser ou mais 5 pontos ou menos. Onde que eu estou aqui? Peraí. Aqui. Ou mais 5 pontos ou menos 5 pontos. Bom, então vamos lá da movimentação de stops. Então, os stops, não, eu vou deixar uma folga de 3 pontos. 5 pontos é para a entrada. Stop, folga de 3 pontos. A partir de 7 pontos na zona de lucro, o stop vai lá para o gain com 4 pontos. Quer dizer, avançou 7, meu stop já vai para 4 no lucro. Se ele voltar esses 3, paciência, saio com 4 pontos, mas saio com lucro. Se ele continuar avançando, maravilha, vamos continuar mexendo no stop. Aí pelo gráfico de 5 minutos, também deixando essa folga de 3 pontos. Depois, assim como eu tenho o critério dos 150 pontos de movimento forte, para também não devolver todo esse movimento forte, a partir desses avanços iguais ou superiores a 11 pontos, independentemente de onde estiver meu stop, né? É claro, se eu estiver com o stop melhor, deixa quieto. Mas se o meu stop estiver, digamos, ainda nesses 4 pontos e já avançou 11 pontos, o stop vai para metade dessa variação, independentemente dos 5 minutos. Ou seja, avançou 11 pontos, meu stop estava no 4 pontos por essa regra dos 7 pontos. Eu vou para o stop, colocar meu stop em 5 pontos e meio. Avançou 12, o stop vai para 6 pontos e assim por diante. Aqui, aquela regrinha do quase, semelhante lá no mini índice. Digamos que eu tenho um gain pré-estabelecido lá para o dólar. Quando ele estiver a 8 pontos do objetivo, não, desculpe, a 5 pontos do objetivo, eu travo o stop em 8 pontos. Digamos que eu tenho aqui um estudo aqui com objetivo em 4.100 e ele chegou em 4.095. Está bem pertinho do gain que eu coloquei. Eu vou deixar o meu stop aonde? Em 4.092, ou seja, 8 pontos abaixo do objetivo de 4.100. Aí, novamente, ele vai para o tudo ou nada. Ou eu saio lá nos 4.100, ou se ele voltar a partir desse ponto, eu saio 8 pontos antes dele, pelo menos aí não sair exatamente no objetivo, né? Mas se ele depois começar a devolver tudo daquele ponto em diante, eu não vou ficar com aquela sensação, puxa vida, ele quase chegou no objetivo, depois voltou tudo, né? Então, para tirar aquela sensação do quase, eu também tenho essa regra semelhante do mini índice. Do mini índice é 70 pontos, eu travo o stop 100 pontos abaixo. Para o mini dólar, a 5 pontos do objetivo, eu cravo o stop aqui 8 pontos abaixo. E mesma coisa, de lado, 3 candles depois da entrada, gráfico de 15 minutos, né? Saída a mercado. Essas daqui são as regras que a gente tem aqui até esse momento. Como eu comentei com vocês, sempre a gente está revisando aí essa metodologia conforme os trades vão evoluindo, né? A gente faz sempre pequenas mexidas, eventualmente algum ponto a mais pode ser introduzido, algum outro que possa estar engessando. A gente tira fora, por exemplo, o que é uma coisa que eu, sendo sincero para vocês, que ingessa bastante as operações, mas eu coloquei recentemente por quê? Porque a gente entrou nesses últimos pregões, tá bastante difícil a gente ter aqui movimentos mais direcionais que fluam de fato. Deem uma olhada aqui, por exemplo, olha o dólar aqui. Ele já está desde o dia 4 de janeiro, literalmente aqui de lado, né? Então a gente está tendo uma dificuldade grande em conseguir aqui movimentos mais direcionais. O mini índice também, vamos ver aqui o mini, apesar que a gente já está aqui com a série G, a gente estava com a série, se não me engano, acho que era a série, era a série F, ou era a série Z? Acho que era a série Z até o final do ano passado, né? Mas a gente estava com condições aí bastante difíceis de encontrar boas operações. Olha que situação difícil aqui também, se estendendo aqui por 2 pregões, aqui um novo pregão também muito de lado, né? Então, quer dizer,
situações difíceis de operar, eu tive que criar, não me lembro exatamente quando eu criei essa regra aqui de stop no 0 a 0, não tinha, uma regra relativamente nova. Pode ser que daqui a um tempinho, quando a gente começar a ter movimentos mais direcionais, mais fortes para cima ou para baixo, ok, não preciso mais dessa regra, vou tirar fora essa regra aqui do stop do 0 a 0, deixar essa daqui dos 4 pontos, e vou tirar fora também essa regra aqui dos 50 e 85 pontos para sair no 0 a 0. São tudo condições de momento, né, que a gente vai mexendo aí nesse setup. Vamos lá, mais algumas perguntas aqui. Deixa eu tentar aqui responder aqui para vocês. Espera aí. Só voltar um pouquinho aqui nas perguntas. Tá. Tem uma colocação do Malog, mas deixa eu ver se tem mais alguma para frente. Agora vamos responder um pouquinho mais algumas perguntas de vocês. O Rafael está perguntando, chegou em 11 pontos, você entra na operação, tem que esperar fechar o quê? Não, justamente o timing aqui é importante. Bateu em 11 pontos, é entrada imediata. Então por isso que a gente vai fazer aquela contagem. Atingiu 11 pontos na pontuação, não vou esperar o candle fechar não. Justamente a ideia é entrar nesse movimento forte, vai que ele dispare depois. Então eu entro no momento que ele atingiu os 11 pontos. Natan está perguntando sobre imposto de renda, né? Bom, imposto de renda, mini índice, ele vai seguir as condições normais do day trade. 20% de imposto de renda, onde na boleta aí do normal já é descontado 1% de imposto de renda retido na fonte, né? E a diferença dando lucro, 19% você vai ter que pagar. Então, as condições normais do day trade. Malog perguntando aqui, Evandro, normalmente para entrada eu uso o gráfico dos 15 minutos. Sim, eu uso 15 minutos mesmo, Malog. Por que eu utilizo o gráfico de 15 minutos? Eu já trabalhei aqui com diversos períodos, nesses anos aqui de mercado, diversos períodos gráficos para fazer as minhas operações de day trade. E um período que eu acabei me sentindo mais confortável para deixar as formações surgirem de forma mais tranquila foi o período de 15 minutos. Foi o que eu me adaptei melhor. Tem muita gente que é scalper, trabalha com gráfico de 1 minuto, que é muito rápido, né? Tem uma metodologia bem diferente, né? Mas eu acabei me dando melhor com o gráfico de 15 minutos. Não gera uma quantidade tão absurda de operações durante o dia, né? E a gente acaba também tendo bons resultados. Então, por isso que eu utilizo sempre o gráfico de 15 minutos. Trader iniciante. Evandro Arrigo, tem algum robô pronto com este? Espera um pouquinho só. Com esse setup de day trade mini índice? Pois iniciante. É justamente o que a gente está tentando desenvolver, né? Adoraria ter todo esse conjunto de regras aqui, que hoje isso daqui está na mão, né? A gente tem um robô dedicado para fazer tudo isso daí. Já passei lá para o pessoal de desenvolvimento, né? Para ver se a gente consegue criar alguma coisa nesse sentido, né? E vamos ver se em breve a gente possa ter alguma coisa dedicada. No momento não, né? Não tem nenhum robô para fazer isso daqui, infelizmente tem que ser na mão mesmo, mas a gente está trabalhando para em breve ter alguma coisa nesse sentido. Natan, Evandro, desculpa atrapalhar, consegui chegar somente agora. Estará disponível essa palestra? Sim, vai estar, Natan, não tem problema, né? Lá no meu canal do YouTube, depois eu vou fazer o upload daqui a pouquinho para lá. Você vai entrar youtube.com, procurar canais, aí você vai achar lá Evandro Espaço Lima, você vai localizar o meu canal e a palestra vai ser disponibilizada lá. Kainer, mas se você entrar no candle seguinte de 15 minutos, já der perda acima dos pontos de saída. Deixa eu ver o restante da pergunta aqui. Se você entrar e no candle seguinte 15 minutos já der perda acima dos pontos de saída. Sim, a gente teve uma situação hoje. Quer ver? Das operações de hoje. Vamos lá no final do relatório e vamos ver exatamente. Eu não me lembro se foi no mini índice ou no dólar. Está aqui. A gente teve uma compra em 4.077,
pela regra dos 11 pontos, e o candle seguinte aqui voltou forte. Vamos localizar esse candle aqui lá no gráfico. Mini dólar. Que horário que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. 1h15. Então vamos ver aqui que candle foi esse. Que ele deu, eu acho que foi aqui. Quer ver só? Não, 10h15, espera aí. 2h45. Aqui. Exatamente, vamos até aumentar um pouquinho o zoom. Olha aqui. Deu esse candle forte. Valor de abertura 4,066. Mais 11 pontos, 4.077. Um candle só atingiu a pontuação. Veio um candle bastante forte. Foi até 4.078. 4.077 a gente entrou. Só que o movimento infelizmente não emplacou. Olha o candle seguinte aqui. Deu stop. Não teve o que fazer. Foi 11 pontos aqui a menos. Então isso pode acontecer sim, né? A ideia é quando a gente pega um movimento forte, que esse movimento vá para frente, mas nem sempre isso acontece. Então aqui está aqui. Essa operação aqui não deu certo, a gente acabou tendo perda. Mas no restante do dia a gente teve o quê? 4 pontos, 4 pontos, 4 pontos, 5 pontos e meio, a gente acabou fechando o dia positivo no dólar. Mas teve aqui uma situação que mostrou exatamente essa condição que você falou. Deu a pontuação, no candle seguinte veio na contramão e acabou derrubando a gente, não tem o que fazer. Kelvin. Ele está repetindo aqui meu canal, maravilha. Rafael chegou em 11 pontos, sim, já respondi essa. Vamos ver mais perguntas aqui embaixo. Espera aí. Vamos lá, triplo X. Evandro, então nesse caso coloca a ordem engatilhada? Sim, eu acho interessante deixar uma ordem scalper, quer dizer, cada vez que começou um movimento forte, porque esse movimento, de repente, se você for tentar entrar a hora que der a pontuação, você pode ficar para trás. Então é interessante aquilo que eu te falei, você preenche uma ordem scalper, né? No sentido que o candle está começando a se formar e deixa lá. Só deixa o gain e o loss bem distantes para depois você cancelar e administrar aí de outra forma. Mas então deixaria a ordem engatilhada, é bastante válido sim. Ezequiel, por que se usa tempos gráficos diferentes? Cada um, Ezequiel, tem um perfil de operação. Quem trabalha, por exemplo, com perfil de scalper, gosta muito de utilizar principalmente o gráfico de 1 minuto e eventualmente o gráfico de 3 minutos. Existem diferentes tempos gráficos, quanto menor aqui o período, eu estou com 15 minutos. Se eu baixar para 5, baixar para 3, baixar para 1, menos consistente é aquele movimento, né? Então, cada um vai se adequar com um período maior ou melhor. Tem até gente que utiliza os 60 minutos. Eu já acho que para day trade, 60 minutos é um tempo muito longo, né? Ou seja, quer dizer, eu vou ter que esperar 1 hora para um candle se formar. Eu utilizo 60 minutos não para day trade. Eventualmente, alguma operação de swing trade que eu queira eventualmente fazer algum tipo de antecipação. Então eu posso aproveitar o gráfico de 60 minutos para fazer uma antecipação, antevendo um movimento maior no gráfico diário. Mas para day trade eu acho que até 15 minutos é bem razoável. Mais que isso já começa a ficar um tempo um pouco longo demais. Depois, o Ticouto aqui, qual a opinião sobre o gráfico de Renko? Bom, eu nunca não consigo te responder, Ticouto, porque eu não utilizei ainda esse estudo, né, para ter aí uma, como é que se diz? Para poder te dizer a respeito de resultados. Mas o que eu sugiro é você fazer algum tipo de backtest para poder avaliar, né, se é interessante ou não. Triplo X. Evandro, tem alguma regra para identificar? Deixa eu só rolar um pouquinho para baixo, espera aí. Para identificar a tendência, olha, Triplo X. Regra não, mas tem uma coisa bastante simples. Quer ver só?
Apaga tudo que você tiver configurado no seu gráfico e olha uma coisa bastante simples para você identificar a tendência. Para onde os preços estão seguindo numa direção principal? Se for para cima, tendência de alta, para baixo, tendência de baixa, e quando ele não estiver indo para lugar nenhum, movimento lateral. Então, esquece um pouco, tira um pouco suportes, resistência, tudo que você colocar e olha para onde os preços estão se movimentando ao longo do tempo. Ao longo do tempo quer dizer, se você está olhando day trade, você vai olhar nos 15 minutos. Se você está olhando aí swing trade ou posição, você vai focar no gráfico diário pelo menos. Então aqui, o que a gente percebe claramente? Mini dólar, tendência de alta, e do dia 4 de janeiro para cá, ou seja, essa semana aqui, literalmente a gente não tem tendência nenhuma. Por quê? Porque isso daqui está o quê? Está de lado. Então a gente tem aqui um movimento maior lateral, né, de congestão, né? Agora, se eu quiser pegar exatamente o dia, a gente teve até aqui um início de tendência de baixa, depois lateralizou de novo. A regra normal seria o quê? Tendência de alta, topos e fundos ascendentes, ou seja, eu vou vendo os fundos anteriores, né? Opa, fundos anteriores subindo, e depois eu tenho topos também mais altos, tá? Poderia induzir aqui uma tendência de alta. Então seria para você identificar a tendência, topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Mas a forma melhor que eu vejo, porque nem sempre aqui esses topos estão tão bem redondinhos, ou às vezes a gente pode até ter um fundo que vazou um pouquinho mais para baixo, mas depois se recuperou e foi para cima. Então prefiro dar uma olhada aqui mais macro, né? A direção do movimento principal. Vamos pegar agora o índice. Vou tirar aqui também, tirar todas as marcações. Ó aqui o índice. Tendência de baixa, porém com períodos aqui de lateralização. Aqui 2 dias de lado, aqui um pregão aqui, literalmente aqui, abriu com gap de baixa, depois ficou praticamente de lado, hoje também praticamente de lado, né? Quer dizer, então a gente tem tido aí, esses últimos dias aí, bastante difíceis, né? Por quê? Porque o índice ou o dólar tem abrido aí com... Abrido não, tem aberto com gap de alta ou de baixa e depois fica parado. Aí é ruim para o day trade. O ideal é que ele abra com gap ou sem gap, mas se for um gap pequeno e depois comece a fluir. Vamos lá aqui. O Alexandre chegou agora. Pois é, Alexandre. A gente já está próximo aqui do final da palestra, mas tem uma série de regras, né, dessa metodologia aqui que eu mostrei aí para vocês, né? Tem uma série de regras que a gente vai seguindo nesse setup, desde a entrada, né, até a movimentação de stops. Aí eu fui passando em cada um desses itens, mas você pode dar uma olhada também, independente de qualquer coisa, aqui no site da Rico, análise de mercado, estratégias, toda essa metodologia está aqui descrito no site, mas depois, mais tarde, eu convido você a dar uma entrada aqui no meu canal do YouTube, youtube.com Evandro Espaço Lima, que essa palestra está sendo gravada lá, onde a gente passou aqui cada uma dessas regras. Eu estou agora esclarecendo algumas dúvidas pontuais de alguns ainda que estão que surgiram aqui no decorrer aqui da apresentação. Nathan Santana, não consegui entrar meu nick novamente, parece que existe outro com o mesmo nome. Tem outro Nathan aqui mesmo, Nathan, não tem problema. Vamos ver aqui. RR, independente da tendência dos 15 minutos, você entra em qualquer direção, mesmo que seja contra a tendência? Sim, eu entro em qualquer direção, a automação está aí para isso, para que a gente não tenha bloqueios. Mas, normalmente, quando eu vejo uma situação aí complicada, eventualmente eu coloco no próprio fórum, por isso que é interessante que vocês me acompanhem também no fórum. Digamos que eu tenho aqui uma situação de compra ou de venda. Deixa eu voltar aqui, agora aqui às médias normais, espera aí. Eu tenho algumas médias, alguns suportes, algumas resistências que eu considero, enfim. E ele chegou numa região aqui que eu considero uma região
aqui, por exemplo. Uma região perigosa aqui. Aqui é uma média móvel de 200 períodos, que independentemente de eu estar trabalhando com um gráfico de 15 minutos, é uma média que eu respeito bastante. Digamos que eu tivesse aqui exatamente aqui. Digamos que por algum momento, o motivo aqui, eu tenho uma entrada aqui e deu uma saída, mas aqui acabou gerando uma nova, daria uma nova compra nesse ponto, mas ele está muito perto aqui do que? Dessa média de 200, onde a gente teria aqui uma resistência anterior também, então vou ter uma resistência, uma média de 200, numa situação como essa, provavelmente colocaria no fórum e falar, olha pessoal, está formando aqui um novo candle forte, mas ele já tá, a gente já teve um movimento mais forte anterior, já esticou um pouquinho na compra, a gente tem uma resistência perto, uma média próxima aqui, se essa compra for acionada, eu não vou entrar. Então, eventualmente, essas ressalvas podem aparecer, né? E quando elas aparecem, eu normalmente coloco no fórum e falo, olha, se entrar essa compra ou essa venda, nesse ponto eu não vou entrar porque eu acho que já está esticado. Às vezes esticado mesmo, eu não entro e a coisa vai para frente, mas eu procuro também tomar aí os meus cuidados. Mas a automação em si, ela não é para olhar a média, não é para olhar nada. Chegou na pontuação, olha que movimento lindo aqui de queda aqui, que possivelmente aqui deve ter dado aqui um bom retorno para a gente nesse dia aqui no final do ano, 21 de dezembro aqui. Seria o que? Seria uma operação de venda aqui no mini índice. Olha quantos candles sequenciais, né? Digamos que alguém saiu nesse candle aqui e fala, não vou abrir mais operação de venda porque já está esticado e aqui tem um suporte perto, né? Mas olha aqui, no candle seguinte aqui, deu a entrada, recuperou um pouco, depois olha que belo movimento de candle na sequência. Então, mesmo esticado, a operação fluiu. Então, a ideia dessa automação é não olhar muito para essas médias suportes e deixar a operação correr solta. Vamos ver se quando eu tiver com esse robozinho pronto, né, a gente deixa a coisa aí mais largada aí, vamos ver aí, medir esses resultados melhores, até para que a gente consiga fazer um backtest melhor, deixando aí executar todas as operações que apareçam. Mas por enquanto, como está no manual, eu costumo fazer essas pequenas ressalvas. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Sim, eu concordo com você, Triple X ele está comentando aqui que esses gaps são um problema. Realmente aqui está sendo um problemaço nesses dias, né? Por quê? Porque a gente está abrindo com gap forte, né? Num sentido ou outro, né? Nesses últimos dias gap de baixa, só que depois vem o gap aqui e não acontece mais nada. Aí realmente fica bastante ruim mesmo a evolução aqui dessas operações. Ezequiel, quais indicadores você recomenda operar o mini índice? Olha, Ezequiel, eu utilizo, normalmente tenho muitos indicadores aqui, deixa eu até colocar aqui rapidamente. Tem o que? Que aqui deixa eu colocar o mini índice. Então, o mini índice ele já está. Mas seria aqui em cima, volume, OBV, não sei porque que não estão aparecendo os nomes deles, deixa eu ver uma coisa aqui. Por algum motivo não estão aparecendo. Ah, agora apareceu. OBV, IFR, MACD, Momentos, DMI, ADX, GD, enfim. Mas para o day trade, eu não olho muito esses indicadores, não. O que eu acho interessante você se concentrar? Primeiro, na tendência, estabelecer um sistema de médias que você tem uma boa confiança. Eu particularmente eu gosto de trabalhar com o quê? Com 3 médias móveis, a média móvel de 5 períodos, de 21 e de 200, que elas nasceram no gráfico diário, 5 períodos, movimentação da semana, 21 mais ou menos do mês e 200 aproximadamente do ano. Só que eu percebo que essas médias costumam se dar bem em todos nos demais tempos gráficos também. Então eu tenho aqui a média móvel de 200 e a média móvel de 21. E olha como elas costumam ser respeitadas aqui. Está subindo, bateu na média móvel de 200, voltou. E a média móvel de 21 em relação à de 5, também, se tiver em tendência de baixa, ela
funciona. Você pode ajustar até para um ponto de entrada. Numa operação de venda, ó, que corrigiu, bateu na média de 21, movimento mais forte. Corrigiu um pouquinho, média de 21, movimento mais forte. Nova correção, então, é uma média que eu utilizo bastante. Então, eu acho interessante você ter um sistema de médias, né, configurado, e eu gosto também de deixar as bandas de Bollinger. Por quê? Embora a banda de Bollinger sozinha ela não indique a direção do movimento, mas quando as bandas estão fechadas, a gente sabe que tem movimento forte aí em potencial para sair. Então gosto de colocar também as bandas de Bollinger. Os demais indicadores eu não olharia muito no day trade. Já numa operação de swing eu daria um pouco mais de importância, mas eu focaria mais mesmo no gráfico de preços, né? E deixando algumas médias móveis, né, pré-configuradas e, claro, sempre marcando suportes e resistências é bastante importante. Bom, hoje aqui a gente teve aqui uma participação muito boa mesmo, muito grande aqui, fico bastante contente aí de ter tanta gente aí participando. Agora sim, fui mudar para a câmera aqui, a gente teve deu uma pequena travada, acabou derrubando a transmissão. Então, pessoal, a audiência aqui muito boa aqui. A gente teve aí em torno de 150 participantes, aí fiquei bastante contente de ter bastante pessoas aí participado da palestra de hoje, e eu gostei bastante também das colocações de vocês, ou seja, foi uma palestra aí com muitas colocações, o pessoal participou bastante, postou, e é isso mesmo que a gente espera de vocês, né? Que vocês perguntem, que vocês questionem, né? E como eu coloquei para vocês, esse setup aí para que ele continue funcionando, né? E continue dando resultados, essas intervenções constantes são importantes, né? Por isso, eu gosto de sempre refazer essa palestra aí todos os meses, porque sempre a gente tem alguma mudança aí de um mês para o outro, né? Alguma regrinha, alguma coisa que mudou, algum pequeno ajuste. Então é importante que vocês fiquem sabendo sempre aquilo que foi modificado. Eu vi que teve bastante pessoas que chegaram um pouquinho mais tarde, não tem problema, pessoal. Essa palestra aqui eu vou fazer o upload daqui a pouco lá para o meu canal do YouTube, youtube.com/evandro.lima. Então vocês vão poder revê-la aí mais tarde, quando quiserem, sempre quando quiserem. E dúvidas adicionais também vocês podem me procurar no fórum a partir de amanhã, né? Que eu estou aí justamente para isso, para ajudar vocês não só com os minis, né, mas tudo que se relaciona no mercado financeiro. Eu estou lá no fórum para tocar desde operações de swing trade, posição, tudo que é relacionado com o mercado a gente discute lá também, né, e claro, esses minis também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da palestra de hoje. Semana que vem eu vou fazer uma palestra também bem interessante, aproveitando o momento aí que a gente está vivendo aí, como operar com o mercado em queda, né? Eu gostaria que a gente tivesse com uma tendência de alta, infelizmente não é o que está acontecendo, mas a gente também consegue fazer operações com o mercado caindo. É importante que vocês também vejam aí as possibilidades, o que a gente consegue fazer quando o mercado está caindo, não é simplesmente ficar fora do mercado, dá para a gente fazer muita coisa também, né? Então convido vocês também na próxima semana aí, na próxima quinta-feira, vou estar novamente com vocês como operar com o mercado em queda. Obrigado pela presença mais uma vez, pessoal, até mais aí, boa noite para todo mundo aí, valeu!